Sejam bem-vindos a mais um podcast Cidadania do Amanhã, esse podcast que acontece todos os domingos, às 13 horas, no programa Cidadania Ativa, na Rádio Engazeira e também nas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook. A gente já deixa aqui aberto para que vocês deixem sua mensagem, estejam seguindo o nosso canal, tanto nas redes sociais, no Instagram, como aqui também no YouTube. E você também que acompanha da rádio, venha também para o canal para vocês terem a questão da imagem também e estarem vendo tudo o que acontece durante esses episódios, tá certo? Primeiramente, agradecer nossos patrocinadores que ficam passando aqui na tela, você do YouTube, você do Facebook que acompanha aqui. Agradecer a Max Speed Telecom, nosso amigo Cristiano, que sempre apoia esse projeto. A Deliane Cavalcante também, que tem a Disfarm Saúde, que apoia também esse projeto, dentre outros patrocinadores que ficam passando aqui na nossa TV, que vocês vão acompanhando. Hoje a gente tem um cara com muito conhecimento e muita história para contar, da história mesmo ligada à paulistana, a própria família muito ligada à história diretamente de paulistana, e vai ser um bate-papo muito legal para a gente entender um pouquinho de quem é essa pessoa, essa figura pública da nossa cidade, que já impactou muito a família dele aqui na nossa região e na nossa cidade. Seja bem-vindo, Tadeu, doutor Tadeu, vereador em mandato aqui em Paulistana, e que vai para mais uma pré-campanha, né, Tadeu? Com certeza. E a gente vai debater esse bate-papo e conhecer um pouquinho melhor sobre Tadeu. Tadeu, para passar a bola para você, a gente quer conhecer um pouquinho quem é Tadeu, qual a origem familiar de Tadeu Cavalcante, quando é que Tadeu nasceu, de quem é filho e um pouquinho da sua trajetória ali no início. Pois não, Júnior, boa tarde. Eu sou da família Cavalcante de Amorim, nasci aqui em Paulistana, na maternidade Petronila Cavalcante. Sou filho de Walter Cavalcante de Amorim, Maria Amélia Cavalcante. Meu pai sempre ligado à política também, teve 2 mandatos de vereador. Minha mãe teve 4 mandatos de vereador. Eu nasci aqui em Paulistana, como eu falei, e fiz toda a trajetória escolar, naquela época de primário, ginásio. Aqui me desloquei para Teresina no final da década de 70. Cursei lá, fiz a escola técnica na época, que é o Instituto Federal. Fiz o teste lá, passei. Aluno pobre, realmente, não podia estar em escola particular, mas com 3 anos terminei o curso e parti para a parte para tentar o vestibular, que naquela época nós só tínhamos a Universidade Federal do Piauí, e fiz o vestibular para odontologia, consegui passar, me formei em 84, na Universidade Federal do Piauí. De lá, depois de formado, eu entrei na Fundação Nacional de Saúde, na época era a Fundação SESP, Serviço de Saúde Especiais de Saúde Pública, e fui trabalhar no estado de Goiás. Passei 4 anos, depois a cidade que eu morei era Colinas, do Goiás, que hoje é Colinas, do Tocantins, perto de Araguaína. Fiquei lá por 4 anos, voltei, passei 1 ano no Exército, em Teresina, fui convocado na época como refratário do Exército, porque na época que eu fui estudante universitário, o Exército pediu para que eu retornasse, passei 1 ano como oficial dentista, no 25 BC em Teresina. Eu sou R2 do Exército, segundo tenente também da reserva. E depois, em 89, depois do falecimento do meu pai, eu consegui ser transferido do estado de Tocantins para Petrolina, porque o meu emprego é federal, né? E trabalhei lá em Petrolina, trabalhei no projeto Nilo Coelho como dentista, bem em 3 locais lá em Petrolina. Isso em 89.
Fiquei em Petrolina em 89, 90, 91, trabalhando lá. Quando foi em 92, com a política daqui, de Paulistana, todos os finais de semana eu estava aqui. Teve uma eleição do Dr. Crisóstomo com a Auristela, e o Dr. Crisóstomo eu conheci, que por eu já estar afastado de Paulistana por uns 15, 20 anos, vim aqui só a passeio visitar a família. Eu conheci o Dr. Crisóstomo na época e junto com o Dr. Idílio Júnior, nós conseguimos formar um partido político aqui para poder lançar a candidatura do então candidato Dr. Crisóstomo, e o Didil, nós também filiamos em 92, que formou a chapa Didil e Crisóstomo, naquela eleição de 92, que foi vitoriosa. Então, assim, minha trajetória política começou aí. Agora, além de ter o meu pai aqui em Paulistana, ele foi delegado também, nomeado por 10 anos, e coletor estadual, né? Minha mãe era professora, como eu falei, ela foi vereadora por 4 mandatos, e meu tio, Miguel Arcanjo Cavalcante, foi o segundo prefeito eleito em 1950, e também voltou a ser prefeito de Paulistana em 76, que foi eleito, que ficou até 80. Então essa é a nossa trajetória de familiar, quer dizer, família Cavalcante de Amorim, porque aqui nós temos a família Cavalcante, a família Damasceno, a minha já é um Cavalcante que não é propriamente ligado consanguíneo à família Cavalcante mesmo, que tem essa determinação I e E, que a minha é. Então aí, de toda essa trajetória, eu fiquei, depois da política de 92, me instalei aqui em Paulistana. Daí é que começa toda essa trajetória política minha. Sim. É bom, Tadeu, explicar um pouquinho isso aí, para a gente entender de onde é que surge a raiz mesmo da história do Tadeu como político. E aí, já adentrando nesse ponto, Tadeu, acho que tu já poderia abordar, nessa época de 92, como é que se deu essa entrada na política, já que Tadeu não morava aqui, não conhecia a fundo Paulistana mesmo, já estava afastado há muitos anos. Como é que se deu essa entrada, o início, e quando é que foi tomada a decisão também para Tadeu virar vereador? Porque acho que esse passo é um passo bem importante e não é uma decisão tão simples de ser tomada, né, Tadeu? Com certeza. O Dr. Crisóstomo, ele tinha um vínculo muito grande com meu pai, né? Conhecia, e na época também o Dr. Luiz, já era médico aqui, e o Luiz, a gente fez primário, ginásio, na época juntos, éramos vizinhos ali da Avenida Marechal Deodoro, e nós tivemos uma trajetória escolar, eu, Dr. Luiz, até o ginásio naquela época, que aqui não tinha um ensino médio de 2º grau, que naquela época chamava científico, aí a gente tinha que sair ou Petrolina ou Teresina. Luiz foi para Salvador, eu fui para Teresina, né? Então, assim, aí esse vínculo com o Dr. Crisóstomo e as minhas vindas nos finais de semana aqui, eu conheci, né? E ficou aquela questão do momento político, que o então prefeito, né, Leon Cavalcante, ia lançar, né, um substituto, que ele não tinha reeleição na época. E, como eu falei, a gente fundou esse partido, eu e o Dr. Idílio Júnior, e no final do prazo para a filiação, nós conseguimos filiar Dr. Crisóstomo e Didil, que Didil, por sinal, ele nem queria mais. A gente convenceu, e foi formada a chapa Crisóstomo e Didil. Com essa vitória deles, eu fui convidado pelo Dr. Crisóstomo para exercer o cargo de secretário municipal de saúde, né? Eu assumi em 93, aí eu tive que me desincompatibilizar da FUNASA na época e vim exercer esse cargo aqui em Paulistana. Então, o cargo de secretário foi que me deu projeção para que eu pudesse adentrar propriamente na política. Então, nesse cargo de secretário, foi feito um trabalho muito contundente, assim, porque
Naquele momento, nós tínhamos saído já de Paulistana, Jacobina e Queimada Nova. E tinha ainda como povoados ainda Betânia e Acauã. Então, quando nós assumimos a secretaria paulistana, Acauã e Betânia ainda pertencia aqui à Paulistana. Então, foi um trabalho assim que eu tive muito apoio na época do prefeito, doutor Crisóstomo, e a gente tinha uma saúde ainda muito rudimentar, não tinha um trabalho assim, realmente, não diria que a culpa seria muito municipal, mas o próprio, naquele momento ainda, nós não tínhamos, ainda estava a questão do sistema de saúde ainda em andamento, entendeu? Estava sendo criado ainda o Programa de Agente Comunitário de Saúde, que era o PACS, que foi trazido aqui pelo Nelinho e pelo Dr. Luiz, na época, que era o secretário. E a gente deu continuidade, deu essa robustez toda à saúde. A secretaria não tinha uma sede própria, eu criei a sede própria, física da secretaria. O município não tinha nenhum posto de saúde municipal. Os 2 postos de saúde que tinham pertenciam a Betânia e a Acauã tinha, mas era do Estado, foi o Estado que construiu na época. E eu, como dentista, também me preocupei muito com a área da odontologia. Então, nós fizemos um trabalho voltado muito à questão preventiva, com muitas palestras, que nós não tínhamos internet, era televisão, eram poucos que tinham, então o veículo de comunicação mesmo aqui era a Rádio Engazeira, né? E a gente usou mão dessa informação, dessa questão de fazer esse trabalho preventivo. Eu, como dentista e secretário municipal de saúde, comecei a fazer, consegui aqui só tinha um consultório odontológico público, que era lá no hospital regional, que não era hospital regional na época, chamava até posto de saúde lá, e que era o doutor Raimundo Neto Damasceno, que atendia lá. E eu consegui, então, já no primeiro ano, consegui o primeiro consultório odontológico do município, através da Secretaria de Saúde do Estado, implantei. E a gente começou um trabalho voltado para a questão da saúde propriamente dita, em conjunto com os agentes comunitários de saúde. A equipe médica não tinha praticamente, eram médicos contratados, na época o doutor Zé Augusto, que estava aqui, que deu uma força muito grande para a gente. Então, a minha trajetória política começou aí. Então, eu participava, fazia o trabalho de secretário e de dentista. Aí implantei aqui a questão do trabalho preventivo, da cárie dental, com palestras educativas, com aplicação de flúor nas escolas, entendeu? Orientando as crianças, distribuição de escovas, atendendo o consultório do município. Então, todo esse trabalho fez com que a gente começasse a aparecer e ser conhecido no município. Como eu falei, não tinha os postos de saúde. Eu como secretário de saúde, construí os 3 postos de saúde de Serra Vermelha, Itaizinho e Tigre, que funcionavam em casas precárias, assim que não tinha nenhuma estrutura dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde na época, né? Então, e esses postos de saúde foram reformados agora na última gestão de Didil, que deu outra estrutura para os postos de saúde, mas a construção mesmo, propriamente dita, foi feita comigo, eu como secretário de saúde. Então, esse papel de secretário foi que fez com que eu me despontasse, né, e comece, como eu falei, ser conhecido. Aqui, só para você ter uma ideia, o lixão daqui de Paulistana era mais da BR-407, ali perto da ponte ali do Maninho. Sim. Era o cartão de visitas daqui. E na época, eu consegui, com o doutor Crisóstomo, o prefeito, um terreno que fosse fora, que tirasse aquele lixão da beira da pista. A gente levou para onde é hoje, por ironia do destino, da ficar à margem da API hoje. Mas que isso é um trabalho que a gente pode falar mais na frente sobre essa questão do aterro sanitário, que é uma proposta que a gente tem para o futuro, para a Paulistana. Então, mais ou menos, essa projeção minha veio do meu trabalho como secretário municipal de saúde. Sim, muito bom, Tadeu, explicar e mostrar essa dinâmica de como aconteceu, porque pessoas que também queiram, quem sabe, estar concorrendo a um pleito desse tipo, vai saber como é que é uma trajetória de uma pessoa que já está há muito tempo e como é que ela começou,
basicamente. Então, Tadeu, aí se deu esse trabalho. Após isso, Tadeu foi concorrer à eleição, a primeira eleição para vereador. Como é que se deu essa primeira eleição, Tadeu? As maiores dificuldades que tu encontrou sendo a sua primeira eleição e após obter o êxito, como é que foi ter o primeiro mandato ali como vereador, descobrindo um novo papel, quais foram as dificuldades que Tadeu encontrou? Pois é, aí veio a eleição de 96, não é isso? O mandato terminava em 96, eu me desincompatibilizei em julho, porque era secretário de saúde, para concorrer à Câmara de Vereadores. Então, já foi um trabalho assim. Como eu falei, eu estava quase 20 anos fora de Paulistana, ninguém me conhecia, né? Com o trabalho que eu exerci como secretário municipal de saúde, eu já passei a conhecer o município todo e o município me conhecer. Então foi mais fácil para mim. Tinha também a questão do nome ainda, da minha família, de minha mãe, que era viva, meu pai, que tinha falecido há pouco tempo. E a gente pegou, assim, principalmente um vínculo com Serra Vermelha, que é onde meus pais moravam. Naquela época, então, tinha candidatos de Serra Vermelha fortes, tipo Osmar, o Hélio, que estava começando, o Hélio já ia partir para o segundo mandato. Mas, assim, eu tive assim, um apoio, né, já de pessoas que eu conheci durante o meu trabalho na saúde, os agentes de saúde, que a gente fez um trabalho muito próximo com eles, e que são agentes que visitam propriamente a casa. Tem um conhecimento enorme do município. E sobre o trabalho que nós desenvolvemos, ficou fácil, sim, fácil entre aspas. A gente tinha candidatos muito, muito bons, de vários mandatos também. E a eleição, eu parti ainda um principiante, eu não diria, porque eu acompanhava meu pai nas eleições, quando era criança, adolescente ali. Minhas 4 eleições de minha mãe, que eu me lembro mais, do meu pai eu não me lembro. Mas a gente sabia mais ou menos como era o papel e acompanhava de perto, vendo já na eleição de deputado, a gente já fez um trabalho na gestão, onde nós conhecemos o Dr. Wilson Martins, que ele foi candidato em 94, já com o apoio da gente, ele teve aqui uma votação expressiva, já com o nosso apoio, né, do Dr. Crisóstomo prefeito. O Wilson Martins, na sua primeira eleição, ele tirou o município que ele foi mais bem votado, o segundo município foi Paulistana, foi Teresina, depois Paulistana. Nem a terra natal dele deu a votação, Paulistana deu, já pelo trabalho que já vinha fazendo nesses 2 anos. Então, as dificuldades, claro que teve, é uma eleição, a primeira eleição do vereador, uma pessoa bem jovem ainda, como eu era na época, e a gente partiu para a eleição, para você ver, perdemos a eleição de prefeito, que Didil foi o nosso candidato, nós perdemos a eleição de prefeito para o Dr. Luiz, que apoiou o Crisóstomo, mas por conta da incompatibilidade durante a administração, ele rompeu com o Crisóstomo, lançou candidato, e o nosso candidato foi Didil perdeu aquela eleição em 96, mas eu fui o 3º mais bem votado, né, na minha primeira eleição. Dos 11, eu fui o 3º mais bem votado. Aí, então, eu já parti aí para a primeira eleição, ganhei a eleição e já fui em 90, isso em 96, e já fui logo assumindo a presidência da Câmara também. Ganhei a eleição com o candidato Dr. Luiz, que ele indicou, que foi o nosso querido amigo, saudoso Sênio Marcos Damasceno. E eu já assumi ali no meu primeiro mandato, fui logo direto para ser presidente da Câmara, que também foi um grande desafio, né, para mim, porque eu era ainda bem verde ainda na questão política, mas tudo correu bem. Sobre a eleição, foi um trabalho bem conduzido, bem planejado, que para você ser a primeira vez candidato e novo ainda dentro da política, ficar com muitos já candidatos, muitos vereadores, sem conseguir ser o 3º mais bem votado, né? Foi por aí que a gente conseguiu a primeira eleição. Bom, é bom saber essas histórias. E aí, Tadeu,
durante vários anos, várias eleições, Tadeu enfrentou várias eleições, participou de várias. Houve uma pausa no meio dessas tantas eleições aí. Como é que foi essa época que o Tadeu ficou um pouco mais afastado da política? Como é que foi viver essa época? E também contar até um pouquinho de que época foi essa também, Tadeu. Certo. Então, a minha primeira eleição foi em 96 até 2000, né? Que a gente assumiu em 97 até 2000, que foi o primeiro mandato do Dr. Luiz. Aí, em 2000, nós apoiamos Dona Helena, né? Que era a esposa do Dr. Crisóstomo, foi a primeira-dama, fez um trabalho muito bom na época como primeira-dama. E Dr. Luiz também fez um trabalho, eu diria assim, um trabalho bom também para a gestão. Eu, como vereador, eu fui 4 anos oposição a Luiz, e era uma oposição mesmo ferrenha. Assim, não de perseguição, mas de buscar que a gestão fizesse as coisas dentro das 4 linhas da Constituição. E isso me custou muito caro, assim, por questão de perseguição dentro do meu primeiro mandato. Eram muitas reivindicações que a gente fazia, como o papel do vereador, do Poder Legislativo, que é o principal poder da República, é fiscalizar, é legislar, entendeu? Então, ali eu já comecei a acordar para fazer várias solicitações, projetos, indicações, requerimentos. E nesse primeiro mandato meu, eu lembro que naquela época a gente já tinha um projeto meu com relação a acabar com as filas nas agências bancárias, de a pessoa ser atendida até meia hora. Foi um projeto meu que tem essa lei municipal ainda hoje. O que eu lembro assim que mais destacou, quem não sabe mais a solicitação dessa caixa d'água aqui no bairro Coab, eu estou até aqui ainda, trouxe até aqui a cópia do meu requerimento solicitando ao governo do Estado, a construção dessa caixa d'água que o paulistano já não suportava mais ficar só com aquela caixa d'água dali do centro. E eu fiz essa solicitação, fui aprovado por unanimidade, até os vereadores de oposição votaram a favor, claro, alegando que precisava toda essa área de paulistana crescendo aqui do sistema de abastecimento próprio. Então, aí foram várias indicações que foram feitas durante esse meu primeiro mandato. E quando chegou em 2000, nós tivemos uma eleição muitíssimo acirrada, que foi Dr. Luiz e Dona Helena. E por conta disso aí, eu fui presidente em 97, 98, Hélio era meu vice-presidente, eu apoiei Hélio e conseguimos ganhar também, que o Dr. Luiz, no primeiro mandato dele, ele não conseguiu eleger nenhum presidente da Câmara. Fui eu, adversário, e depois eu apoiei Hélio. Hélio ganhou como presidente. Tanto que Hélio, já era o segundo mandato dele, ele como presidente foi ser o vice de Dona Helena, não é isso? E a Francileida, a esposa dele, foi candidata a vereadora. E nós ganhamos a eleição do Luiz por 62 votos, muito acirrado. E nesse período aí, Hélio ficou sendo vice-prefeito e a esposa vereadora, e eu ganhei também e fui novamente chamado para ocupar a Secretaria Municipal de Saúde. Foi 2 vezes. Aí me afastei da Câmara e assumi a Secretaria Municipal de Saúde pela segunda vez na gestão de Dona Helena. Só que aí eu fiquei um período muito pequeno. Como eu era detentor de mandato, começou a existir também uma incompatibilidade comigo e Dona Helena. Aí eu deixei a secretaria e voltei para a Câmara, né? Fui ser vereador mesmo, assumi o meu mandato. Então, tirei os 4 mandatos. No segundo ano, eu já tinha um rompimento com Dona Helena, já fui apoiar um outro deputado e ela não entendeu o porquê, a gente teve esse impasse. E quando chegou, aí tirei o meu segundo mandato, né, vereador. Quando foi em 2004, eu fui ser vice de Maruzan, que foi uma chapa que Dona Helena não quis ser candidata, não foi para reeleição, ela podia ser. Aí, no caso, entrou o Dr. Luiz novamente, acho que Elias, o vice, se eu não me engano, foi, e ficou de Dona Helena indicar um nome para ser a disputa com o Dr. Luiz. Aí, no caso,
eu fui ser o vice de Maruzan e logo a gente achando que ia ser só dois candidatos, aí apareceu um terceiro candidato, que foi o doutor Zé Luiz. Então a oposição dividiu. E como eu já tinha dado, né, a minha palavra que ia ser o vice dele, aí eu fui ser vice dele. E sendo aí, nós perdemos a eleição para o doutor Luiz, né, em 2004. Então foi nesse período, eu fiquei sem mandato de 2004, foi numa afastei da política. Até 2012 eu fiquei fora da política. No caso aí 8 anos me afastei. 2012 eu me candidatei assim, foi uma candidatura muito precipitada, que me levou até, assim, eu não me preparei, estava 8 anos afastado, mas mesmo assim fiquei na primeira suplência, perdi por 22 votos. E aí voltei em 2012, aí foi quando eu voltei, entendeu? Para a política, que me candidatei, mas não obtive êxito. Mas o meu retorno foi em 2012, 8 anos sequer afastado, o que você perguntou. Sim, exatamente. É bom saber dessas histórias. Tadeu até abordou aqui uma política que foi muito, e é muito falada em Paulistana, que é essa de 2004, né? Que é uma política bem diferente dos moldes de Paulistana, que é uma política com 3 candidatos para a prefeitura, né? E aí Tadeu teve essa volta em 2012 para a política, né? Como o Tadeu acabou de falar, não se preparou tanto e acabou ficando de fora. Voltou em 2016, né? Que aí 2016, 2020, novamente 2020 obteve êxito. E aí, Tadeu, de todas essas políticas, acho que eu vou colocar na mesa aqui 2 coisas para você citar e para você falar, que é de todas essas políticas, qual foi a mais difícil para Tadeu? Não para o partido político, não, para Tadeu, qual foi a mais difícil de ser disputada? E também, de todas essas épocas de Tadeu, lá de 92 para cá, qual foi os maiores feitos de Tadeu? Se ele pudesse colocar, não, esses são os 3 maiores feitos que o doutor Tadeu, como vereador, obteve para a população de Paulistana. Certo. A mais difícil, eu diria que foi a eleição, assim, todas são difíceis. Assim, eu me deparei com a eleição de 2016, quando eu falei que perdi a eleição em 2012, mas eu assumi que eu fiquei primeiro suplente. Quando foi em 2013, o vereador, que na época era o Adalberto, ele se afastou e era da minha coligação, eu assumi no final de 2013 até acho que fevereiro de 2015, fiquei 1 ano e 4 meses como vereador. Também eu fiz os feitos, mesmo como suplente lá à Câmara. A questão do que se foi feito, assim, de maiores, é porque você sabe, o Poder Legislativo, ele, principalmente no estado como Paulistano, ele não tem o poder de executar. Isso. Vai através de requerimentos, se a pessoa diz projetos, tudo bem. Mas, assim, eu acho que esse pedido meu aqui da Caixa d'Água, que foi um dos que eu consegui, assim, em termos de feitos como político, eu consegui também tratores agrícolas naquela época, em 2002, só para você ter uma ideia. Eu acho que foi o primeiro vereador a conseguir um trator agrícola aqui para o município de Paulistana. Eu consegui para a região do Rapador, em Serra Vermelha, o trator todo equipado, Massey Ferguson, naquela época, muito bom, que foi um feito assim também para a época que ninguém acreditava nisso aí. Assim, sobre a parte maior mesmo, assim, dentro do Poder Legislativo, eu fiz várias reivindicações, tipo, nesse período que eu fiquei, em 2015 eu fiz solicitação de pedido de insalubridade dos servidores públicos. Eu acho que também foi um feito que eu considero que foi o Didi, o prefeito na época. Eu entrei com pedido e ele acatou, apesar de ter deixado algumas categorias de fora, mas eu fui... esse pessoal foi entrando na justiça, foi conseguindo, também foi uma iniciativa minha. Pedi o plano de carreira dos servidores, que também, esse aí não foi atendido, entendeu? E agora, você quer que eu cite até agora? Todos? Até agora. Certo. Então, aí no caso, já nesse mandato meu aqui, eu solicitei
o que a bandeira maior minha dentro desse mandato, eu queria era a questão das adutoras aqui para toda essa região, porque nós temos aqui Pedra Redonda, com essa capacidade de água enorme, temos Marruala em Patos, e nós temos toda essa região para cá, Craibeira, Tigre, toda essa região para cá, Bate-Maré, sem nada assim que venha a ter a questão hídrica totalmente ainda capenga, vamos dizer assim. E eu já solicitei várias vezes a construção dessas adutoras para essa região e para a região do Barro Vermelho, Itaizinho e Serra Vermelha, pegando já da barragem de Patos. Então, essas aí isso é uma bandeira. Agora, recentemente, eu fiz a solicitação para que fosse instalado aqui o Corpo de Bombeiro, porque agora vai ter... Paulistana já foi citada dentro da lei de 2022 como uma cidade polo para ter o Corpo de Bombeiro aqui para atender 16 cidades, e nós precisamos urgentes. E temos outras pautas também, né, que a gente sempre está lá discutindo, buscando a valorização dos servidores, buscando os direitos e defendendo pautas que a gente possa dar essa com dignidade, essa cidadania ao povo de Paulistana, né? Então, o nosso papel maior é nessa questão de fiscalizar, de legislar e estar dando sempre esse suporte para que todo isso, como eu falei, toda essa garantia de direitos seja dada aos nossos munícipes. Bom, novamente agradecer a nossos patrocinadores, a você que acompanha da Rádio Engazeira AM, a você também que acompanha nas redes sociais, tanto o YouTube como o Facebook. Sem vocês, esse projeto nunca estaria acontecendo. Somos gratos à audiência, sempre, todos aos domingos. E agradecer novamente aos nossos patrocinadores que ficam passando aqui na nossa TV. Então vocês podem estar acompanhando e vendo também o trabalho deles aqui. Tadeu, a gente já falou muito de política aqui, muita coisa, e aí vamos adentrar agora no momento atual de Paulistana, porque se a gente for adentrar em cada história aqui, vamos ter muita história para contar. Inclusive tem um episódio de Tadeu aqui, contando um pouquinho da história de Paulistana também, então vale a pena procurar esse episódio especial de aniversário de Paulistana para acompanhar, que é o Dr. Tadeu que está nesse episódio contando um pouquinho dessa história de Paulistana que ele conhece muito. Então vamos adentrar no momento atual de Paulistana, a política atual. Acho que é de conhecimento de todos que Tadeu acabou rompendo com a atual gestão e veio para a oposição. Por que se deu, Tadeu, esse rompimento e como é que foi esse adentramento na oposição? O que é que Tadeu está achando também dessa política atual de 2024 em Paulistana? Bem, esse rompimento ele aconteceu porque eu já não tinha mais uma compatibilidade com o atual gestor em termos de atendimentos, de conversas. Eu prezo muito, a gente tem, não só eu, acho que qualquer cidadão, a questão do respeito. A gente de qualquer forma, um vereador, é uma liderança. Eu nunca tive, na atual gestão, participação ativa em nenhuma decisão. Eu estava dando um suporte como liderança política, como vereador, mas eu não participava das decisões. E muitas vezes a gente reivindicava pela própria situação em que o município se encontrava. E você está numa situação apoiando um gestor que você não vê resolutividade nas ações e nos serviços que porventura tenha, que nós tivemos Paulistana aí nesses 3 anos, apenas com algum trabalho voltado à pavimentação das ruas, mas em cima de algumas emendas, e tivemos praticamente todo o interior, toda a zona rural desassistida, sem estradas. Essa questão, como eu falei, do reforço
da questão hídrica, de poços artesianos, de barragens, de correr até mesmo atrás dessas adutoras, como eu falei. Eu tive ainda, no meu mandato, que eu esqueci de citar, a questão também que eu considero de grande feito foi um recurso que eu consegui através de emenda do deputado Henrique Pires, que era para conseguir instalar a instalação de água em 3 comunidades, Barra, Itaizinho, Bate-Maré e Monte Belo, e sobre essas adutoras lá também só foi atendido Barra, que está atendendo aproximadamente 27 famílias. Isso também é um feito que nós trouxemos como vereador. Então, o rompimento ele veio justamente por isso. Nós não tínhamos esse acesso direto ao gestor, porque aquela questão da falta de respeito, ligar, não atender, muitas vezes tomar uma decisão sem consultar a gente, de a gente pedir determinada pauta e não resolver. E isso aí, a coisa foi caminhando ao ponto de ruptura mesmo, porque eu tinha aquela expectativa de que pudesse melhorar amanhã, que pudesse melhorar no próximo ano. Chegava o final do ano, não, no outro vai ser assim, não via, ficava uma bola de neve de problemas que não tinham nenhum tipo de resolutividade. E eu chegando ao ponto da última conversa que eu tive, de ser até destratado assim, por pessoas que nem no atual prefeito votou, e o prefeito começou a dar muito apoio a adversários, deixando nós que votamos nele de lado. É tanto que teve essa insatisfação minha de Rubem Mário e do vereador Daniel, por conta disso. Eu creio que o motivo maior foi isso aí. É a falta de consideração, a falta de respeito, a falta da gente não ter uma participação ativa, de não participar de decisões. Eu creio, e via no discurso do Oswaldo, que é pré-candidato, um discurso muito alinhado com o pensamento da gente, no meu pensamento. É um discurso onde ele coloca de ouvir a população, de fazer um orçamento participativo, de buscar, de planejar, de ter um diagnóstico da situação do município e buscar planejar em cima desse diagnóstico para ter resultados, que é o que a gente tem que fazer, nós vamos ter que fazer dentro do plano de governo de Oswaldo. E do atual era assim, um trem desgovernado. Não tinha para onde ir, sem rumo, sem direção, não tinha planejamento de nada. Então eu achava assim, para eu ainda apoiar um gestor que tem esse pensamento e ele vir a ganhar com o meu apoio de novo, para eu passar mais 4 anos vendo paulistana nessa situação, eu preferi o rompimento, sair, não tenho nenhuma mágoa da pessoa dele, levo aqui muita coisa voltada ao gestor, porque ele não atendeu as expectativas dos paulistanenses que votaram em massa, que foi uma votação expressiva nele. Então, o que eu quero hoje, eu vejo um momento, é um momento assim, que a população de Paulistana, eu tenho certeza que vai refletir, é tanto que depois desse rompimento, a gente já viu aí, que parece que acordou para querer fazer alguma coisa, para partir para fazer alguma coisa, mas todo mundo sabe que isso são obras eleitoreiras, assim, diversas de eleição, tentando dar-lhe uma maquiagem, né? Mas a população, eu tenho certeza absoluta que não vai ser, ela vai entender isso aí, e nós temos que ter, se temos um caminho que conhecemos, que é um caminho que não nos traz nenhuma segurança, de perspectivas boas para o paulistano, e temos um caminho que mostra que tem a capacidade de fazer, que tem vontade de fazer, que tem uma juventude, que tem vem com o espírito mesmo de resolutividade, de resolver as coisas, de fazer com que Paulistana cresça e se desenvolva, então eu vou por esse caminho, vou optar por esse caminho. Então o caminho que eu estou hoje é apoiando a pré-candidatura de Oswaldo, tenho certeza que vai dar certo. Para Paulistana, que o que nós queremos é que ele venha e traga que resolva toda essa problemática, principalmente imediata, que o nosso município está passando por muita falta de ações e serviços que está prejudicando a nossa população. E foi o meu motivo, mais essa questão
de não ter, de não se ouvir, de não ser respeitado dentro da gestão. Sim, é bom entender e esclarecer isso, né, Tadeu? Tanto para os ouvintes da rádio, todo mundo que acompanha nas redes sociais, deixar claro para que saia da boca do próprio Tadeu o porquê, né? Porque, enfim, tem muito falatório na rua e etc. É bom o próprio Tadeu colocar, a própria gestão também colocar o ponto de vista dela do que aconteceu e tá lá os relatos. E é isso que a gente, nesse programa, gosta de trazer mesmo, os fatos e a pessoa mesmo aqui falando sobre isso. Bom, a gente agradece, Tadeu, pela participação aqui, engrandecendo mais uma vez, mais uma pessoa relevante no nosso podcast, contando um pouquinho da história dele e servindo de exemplo para a população e para todo mundo que vai ouvir e vai assistir esse episódio. E já abre aqui para as considerações finais, quiser deixar uma mensagem para a população, para a família, enfim, a gente já abre esse espaço para as considerações finais. Mais uma vez agradecer, Júnior, aqui o espaço aqui, Max, para a gente colocar essas ideias, mostrar à população. Eu que sou um homem público, sou um vereador, posso dizer, de 4º mandato, né? Que dizer ao povo de Paulistana que não perca a fé, não perca a esperança. Que nós vamos, com certeza, buscar meios e fazer com que todo o trabalho político seja voltado para o crescimento, para o desenvolvimento de Paulistana. Então, o que eu como estou aí numa pré-candidatura a vereador e tenho ainda muito a contribuir. Estão chegando pessoas novas, pessoas de ideias novas. Então, o que eu quero deixar uma mensagem de muita fé, de muita esperança, que Paulistana com certeza vai sair desse marasmo administrativo e vai caminhar no sentido de um crescimento e do desenvolvimento. Então, isso é que eu desejo a todos os paulistanenses, que podem contar com o meu apoio irrestrito, e lá na Câmara estarei à disposição para votar proposições que levem Paulistana para esse caminho. É o caminho do desenvolvimento, que é isso que nós queremos para o nosso município. Bom, a gente agradece novamente, Tadeu, pela grande participação aqui no nosso podcast. Agradece vocês, ouvintes, vocês também das redes sociais, tanto YouTube como Facebook, por terem acompanhado esse podcast, e até o próximo domingo.